é a sua opinião sobre identidade? Oi, eu sou a Cris e esse é o Falando Pensamentos, podcast onde, como o próprio nome já diz, eu falo os meus pensamentos. Sejam bem-vindos. Gente, eu dei uma sumida, eu sei. Acontece que eu tava sentindo que eu tava me repetindo demais aqui. E às vezes, quando eu fico insegura com alguma coisa, eu fico só extremamente paralisada até eu conseguir resolver isso. E eu sinto que eu só poderia parar de me repetir se eu mudasse. E aí eu tô mudando. Então agora eu já me sinto pronta de novo pra me compartilhar com vocês. Recentemente aconteceu uma coisa muito louca comigo, porque eu sempre tive certeza de que eu sou leonina, com ascendente em virgem e lua em peixe. E fazia muito sentido esse mapa astral pra mim. E aí, uma amiga me deu um mapa astral de presente de aniversário e a astróloga falou, olha, tem certeza que você nasceu nessa hora aí? Porque se você tiver nascido 1 minuto antes, seu mapa muda bastante e eu acho que faz muito mais sentido com você do que o mapa da hora que você me passou. E isso me levou a muitas questões, começando com, gente, como será que deve ser marcado, segundo a astrologia, a hora do nascimento do bebê? Tipo assim, é quando sai o primeiro pedaço do bebê? É quando o bebê sai inteiro? É o primeiro choro? Aparentemente, pelo que eu descobri, é a primeira respirada do bebê neste mundo. Mas eu não sei direito quando que o bebê respira. É quando corta o cordão umbilical? Sei lá, quem vai estar ali com a mão na frente do nariz do bebê pra ver, assim, quando é que foi que ele respirou, né? Então, eu acho que tem, de fato, uma margem de erro ali no nascimento. E eu descobri também que até os anos 90 era muito comum gente com a data de nascimento exata. A minha, por exemplo, é uma data exata. E é bem provável que todo mundo tenha nascido na data exata. Só que duas coisas, relógio de ponteiro e também a pessoa arredondar, porque fica mais bonito, né? E acho que o pessoal não se preocupava muito com isso de mapa astral nessa época. E às vezes todos nós podemos estar com mapas astrais equivocados. Acho que não é todo mundo, não. Que no meu caso era muito específico, que assim, segundos mudariam bastante coisa. Mas quanta gente aí, né, não deve às vezes estar se identificando com ascendente errado, signo errado, lua errada. É puxado. E aí eu fui fazer esse mapa, ela foi me perguntando algumas coisas sobre mim, e ela falou, cara, não, com certeza se você nasceu 1 minuto antes, porque se tivesse sido a hora que você me falou, você seria assim, assim, assado. E você está me falando que você é assim, assim, assado, que é justamente o outro mapa de 1 minuto antes. E eu fiquei, meu Deus, como assim? Tudo que eu acreditei que eu era a minha vida toda era uma mentira. E foi irônico isso, porque rima com algumas coisas que eu ando vivendo na minha vida. Quando eu tava dizendo ali pra vocês que eu sinto que eu tava me repetindo, é porque a questão da classe é muito importante pra mim, né? Hoje em dia até é importante de outras maneiras, mas acho que foi tema central do que eu chamarei agora de primeira temporada do podcast, que eu não sabia que era uma primeira temporada, mas agora que ela acabou, posso chamar assim. E agora eu preciso falar de outras coisas que estão me atravessando e que é meio que quem eu sou. Como eu já falei bastante aqui pra vocês, ser quem eu sou é uma parte muito essencial da minha felicidade. Se eu não consigo ser livremente quem eu sou, se tem alguma coisa que me faz ter que mudar, ter que me adaptar, eu, fico mal, fico péssima. Não sou adaptável, eu preciso ser quem eu sou. E por mais que eu tenha descobrido agora que, na verdade, eu sou leonina com ascendente em leão e lua em peixes, que deve fazer bem mais sentido que ser leonina com ascendente em virgem e lua em peixe, tem muitas outras coisas que eu andei descobrindo também. E eu acho que isso pode ter a ver com o retorno de Saturno, que é quando você vai fazendo ali 28, 29 anos na astrologia, todo mundo sabe, que o Saturno vai retornando para a posição que ele estava no seu mapa natal, e aí, segundo todo mundo diz, é dedo no cu e gritaria, que sua vida muda muito, acontece muita coisa louca, assim. E aí eu ando percebendo, pode ser por causa de Saturno, pode ser porque, gente, eu vou fazer 29 anos, depois 30, depois 31, depois assim sucessivamente. E estou amadurecendo, tem coisas que
que estão mudando. Por exemplo, eu sempre fui bem desapegada de família, assim. Eu sempre me senti muito avulsa da minha família. Da família estendida, assim. Porque eu, minha mãe e minha irmã, a gente sempre foi bem próximas. Mas ainda assim, eu já falei pra vocês, né? Que eu não sinto saudade de ninguém, assim. Se eu não tô vendo a pessoa, eu não lembro que ela existe. Isso é um grande problema pra mim. Tipo, eu simplesmente não lembro. Por exemplo, quando eu tava viajando, eu não lembrava que meu namorado existia, que minha mãe existia, que ninguém existia. Mas, por exemplo, se eu tô aqui em casa e meu namorado viaja, eu lembro dele porque em casa a gente tem toda uma rotina juntos. Então eu lembro dele porque a rotina me lembra ele. Mas fora isso, eu não consigo muito me lembrar das pessoas. E acho que isso ajuda também. Um outro fator é que eu sempre me senti, tipo, diferente da minha família. Isso já passou também aqui algumas vezes, as questões, tipo, que eu queria um Natal que fosse exatamente diferente do Natal que eu sempre tive com a minha família. E depois eu vi que nem era isso. Acho que tudo é parte desse movimento. Então agora eu me sinto uma pessoa mais apegada à família estendida, assim, tipo... Eu sempre tive, sim, meus tios que eu gostei e tal, mas eu nunca fazia muita questão. E hoje em dia, sei lá, eu sempre chamo algumas tias pra virem aqui em casa, que é uma coisa que eu jamais imaginei. Porque quando eu era adolescente era tipo assim, eu não quero ter nenhum contato com nenhuma dessas pessoas. Depois que eu for uma adulta, eu vou viver a minha vida, eu vou construir a minha história, que vai ser muito diferente da história de todas essas pessoas e eu não quero ter nada a ver com elas. De fato, construir minha vida, de fato, construir minha história, que não tem nada a ver com a história de todas aquelas pessoas, mas que também tem tudo a ver com a história de todas aquelas pessoas. E hoje em dia eu sinto falta delas, do meu jeito de sentir falta. Outra coisa também que tá pegando muito pra mim é que a construção da minha identidade, da minha autoestima, da minha vida como adulta, passou muito pela brasilidade. Eu estudava numa escola, no ensino médio, que mudou toda a minha vida, que era ótima, perfeita. Eu cheguei lá, todos os meus amigos, eles tinham muita personalidade, e todos gostavam de rock, de Beatles, de Rush, de Pure Jam, do Roger Waters. E eu, tadinha, não gostava de nada. Eu gostava de McFly, Nirvana e My Chemical Romance e só. E aí eu ficava lá tentando aprender com meus amigos e tal, mas eu sempre sentia, tipo... Sou apenas uma menininha pobre, burrinha de São João de Meriti, que não tem nenhuma cultura. E esses meus amigos já têm tanta personalidade, cultura, os pais deles leem livros. Minha mãe não lê nem rótulo de ketchup. Quando ela vai no mercado, sempre acaba trazendo ketchup picante ao invés do ketchup que eu gosto. E eu me sentia muito assim. Eu me sentia muito inferior. Culturalmente, intelectualmente. E aí veio junho de 2013, né? E foi muito legal. Num sentido de consciência corporal, consciência racial. Isso foi uma grande questão. Bem nessas épocas aí, 2013, 2014, era tudo bem louco, né? Tipo, quem é negro, quem não é. E aí eu lembro claramente que eu tinha uma amiga na escola, que ela era, tipo, branca, loira, mas ela tinha cabelo cacheado. E a mãe dela era negra e o pai era branco. E aí ela se considerava negra também. E era bem essa época onde, tipo assim... Nossa, fomos todos enganados. A criação ali do pardo, do moreno, foi toda pra dividir nós negros. E todos nós somos, sim, negros. E vamos lutar pelos nossos direitos de negros. E eu fiquei... Obviamente eu sou negra, né? Meu cabelo cacheado, eu tenho alguns traços de fenótipo negro. E aí eu fiquei tipo, tá, sou negra. E aí eu me aceitei como negra. Isso assim, em 2013, né? E aí fiquei vivendo lá a vida com a minha recém-descoberta negritude, que fazia muito sentido pra muita coisa. Pra outras nem tanto. E tem algumas coisas da minha vida que eu acho que, com todo respeito aos estudiosos de raça e classe, mas na minha experiência pessoal, eu acho que para muita coisa ser pobre foi um fator muito mais pesado, independente da raça que eu seja. E aí, beleza. Mas o tempo foi passando, né? E aí mudou. Aí era um negócio assim, não, existe pardos. E eu fiquei, tá bom, sou parda. Porque assim, é meio complicado, porque branca, obviamente, eu não sou.
Mas, assim, o que eu sou? Não sei. E aí fiquei, tá, sou parda. Depois virou um negócio assim, pardo é papel. Aí depois virou um negócio negro de pele clara. Fiquei, tá, posso ser negro de pele clara. E aí depois virou tipo, olha só quanta gente branca querendo falar que é negra. Aí fiquei, gente, o que eu sou? E eu lembro claramente que em 2018 ou 19, eu fui num... E aí eu resolvi só nunca mais falar sobre essa questão. Por vários motivos, que era tipo assim, tudo que eu falava vai estar errado. Então eu prefiro não entrar nessa seara. Eu fui numa feijoada que o Twitter fez lá em São Paulo, sabe? Porque eu nem tinha tanto seguidor. Aí chamou jornalistas, chamou algumas pessoas que eram relevantes na plataforma. E aí eu fui com uma mulher que era negra e tal, mais velha que eu. E aí a gente chegou lá e foi bem estranho, porque aconteceu uma divisão, assim, tipo, negros de um lado, brancos do outro. E aí eu tava conversando com ela, tipo, eu falei, me sinto tão confusa nessa questão e tal. Ela falou assim, você pode até não saber se você é branca ou negra, mas eles sabem muito bem, tipo, olha aqui de qual lado do evento você tá. E eu tava do lado dos negros. Mas sei lá, assim, não vou dizer, nossa, meu Deus, sei lá, vai ter gente chata que vai ouvir falar, nossa, não tem nada a ver com o que a pessoa te falou. Tipo, foda-se. Estou falando da minha experiência pessoal. De maneira muito honesta, mais do que eu jamais falei antes. De maneira sensível, de maneira aberta. E se qualquer pessoa já estiver tão carcomida pela violência das redes sociais a ponto de não entender o que eu tô falando aqui, eu realmente espero que vá tomar no cu, porque é uma droga que as pessoas não possam expressar as dúvidas, sentimentos e sensibilidades de maneira aberta na porra da internet, mas porque foi perdida toda a abertura pra nuance, pra sensibilidade. E honestamente nem era disso que eu queria falar nesse episódio. Eu queria falar sobre como eu fui no show do Caetano Bethânia e não gostei. Mas pra isso eu vou precisar passar por tudo que me fez chegar até lá. E aí é bem engraçado, porque já desde, sei lá, 2016 eu não falava mais na internet se eu me achava branco ou negro, porque nem eu sabia. E aí, em 2019 eu fui muito cancelada muitas vezes. E aí teve vez de fazerem thread no Twitter pra debater se eu era branca ou negra. E algumas pessoas falando, essa menina tem que fazer muita terapia pra ela descobrir que ela é negra, porque ela se acha branca. E outros falando, essa garota é a Halsey brasileira, fica pagando de negra na internet e sendo que ela é branca. E eu, tipo assim, nem eles estão decidindo entre eles mesmos, assim, quem dirá eu. E é bem bizarro, porque ao longo desses anos, tipo, eu já fui chamada inúmeras vezes pra, tipo assim, publi que é voltada pra gente preta. Programa de aceleração pra negros. Tipo assim, quem tá escolhendo me acha negro. Mas eu nunca aceito, tipo, nunca aceitei. Porque eu sempre pego e indico gente que eu conheço que seja negro retinto e tal. E falo, chama fulano, cicrano e tal, acho que vai ser mais legal, não sei o que lá. Porque eu acho que eu tô numa posição super privilegiada. 2, sei lá se eu sou negra. 3, sei que tem gente que vai se beneficiar mais socialmente de algumas oportunidades que aparecem pra mim. Dito isso, hoje em dia eu não faço ideia, tá? Se eu sou branca ou negra de acordo com os critérios que mudam todo santo dia. Eu sinto que se não é uma coisa que exatamente atrapalha a minha vida, deve ser porque eu sou branca. Mas assim, essa coisa do branco, né? Me incomoda nesse sentido porque eu conheço pessoas brancas, eu sei quem é branco, eu claramente não sou. E aí eu tô ali num não lugar, que é o mesmo não lugar que eu tô da classe social. Que eu vim ali de uma infância pobre, hoje em dia eu tô numa classe média, mas ao mesmo tempo eu não sou reconhecida pela classe média, então também tô num não lugar de classe. E esse não lugar já foi fruto de muito desconforto pra mim. Eu tive depressão por causa desse não lugar, porque eu ficava louca, porque eu sou viciada em saber as coisas, em saber como as coisas acontecem, quem eu sou, e não saber me deixou muito maluca. Hoje em dia, eu me sinto muito confortável num lugar, nesse sentido de eu não sei, vai ter coisa que eu não vou ter como saber mesmo, e tudo bem. Mas
me causa um incômodo, porque, assim, eu me sinto constrangida, desconfortável, por exemplo, de militar por certas coisas que eu militaria, de levantar algumas pautas que eu levantaria. E, modéstia à parte, eu acho que eu tenho uma boa voz, boas palavras. Eu acho que eu poderia fazer muitas coisas se eu me sentisse confortável. Mas aturar algum desconforto nesse sentido racial. E eu penso que, bem, claramente eu não sou negra retinta. Já sofri racismo algumas vezes, principalmente na infância. E aí, sei lá, vai dizer o quê? Não era racismo que eu sofria? Assim, foda, né? O tempo todo seu cabelo é duro, seu cabelo é ruim, você é feia. Enfim, eu me encontro muito nesse lugar com as minhas amigas negras retintas, lugar de preterido, lugar de várias coisas, só que ao mesmo tempo eu não posso falar como negra. Eu falaria como pardo, mas aí se você fala como pardo, pardo não existe também, então eu não falo como porra nenhuma, eu falo outras questões. E tudo bem, porque tem milhões de pessoas aí pra falar da pauta racial, e tudo bem, assim, não tô dizendo, meu Deus, estou me sentindo ofendida de não poder falar. Foda-se, assim, gostaria de falar se fosse no meu lugar, que eu não sei se aí isso me incomoda, mas também tem muita gente falando e eu não ligo de amplificar a voz dessas pessoas. Mas, pra uma pessoa como eu, que preza tanto pela construção da identidade, às vezes é muito louco eu só, tipo, não saber. Tipo, eu não sei. Eu não sei o que eu sou. E eu tô abrindo isso porque eu sei que tem muita gente que passou pela essa mesma coisa que eu, tipo, a vida toda achou que era branca, aí veio 2013 e falou, não, com certeza sou negra, e agora você não é nada e você não pode nem falar sobre isso. Você não pode nem fazer isso aqui que eu tô fazendo, que é, tipo, publicizar a incerteza, que é seu fim. Talvez isso aqui seja meu fim, mas é porque eu tô num novo momento da existência, porque eu já acho que eu tenho superego frouxo naturalmente. Eu não tô falando disso na terapia. O superego, ele é o juiz ali da sua cabeça. Que você tem seu id, que é quem você verdadeiramente que é uma fera incontrolável. Aí tem o ego, que é como você acaba se expressando pro mundo. E aí tem o superego, que ele é o mediador ali entre seu id e seu ego. Ele que não deixa você seguir só seus instintos. Ele tá sempre te julgando ali. Eu acho que o meu é fraquíssimo, porque eu acho que eu falo muita coisa que as pessoas não falariam, no geral, assim, na vida. E quando eu bebo, pior ainda. Inclusive, estou cada vez consumindo menos álcool, porque, juro, os pensamentos, eles vêm direto do meu íntimo pro público. É horrível. Mas, dizendo tudo isso porque, como eu disse, eu fui pro Festival de Parintins. Vocês aqui, assim, no contexto do podcast, não tem essa informação. Eu fui pra Parintins, esse tempo que eu fiquei sumida. Que é uma coisa que eu sempre sonhei, desde de menina. Eu tô mudando meu vocabulário também. É muito louco. Parece que minha voz mental ela mudou um pouco também. Eu sempre sonhei em ir. E eu tinha um vizinho, tenho ainda, não morreu. Inclusive, anualmente eu declaro ainda o imposto de renda dele. E aí, todo mês, a mulher dele fica me mandando mensagem pedindo para eu baixar o negócio de pagar. E, por exemplo, agora que eu fui pra Parintins, eu deixei meu computador aqui e ela ficou bem chateada comigo porque eu não baixei o negócio no tempo certo. Mas eu me ofereci pra pagar os juros, que era tipo R$15, em minha defesa. E ele é paraense e ele amava muito o Festival de Parintins, ele amava muito o Boi Garantido, então eu cresci ouvindo as músicas do Garantido, assim como muita gente do Sudeste. E aí eu achava que eu era Garantido, que é Vermelho, do Povo. Aí no ano passado eu vi pela primeira vez música do Caprichoso, eu fiquei, eita, acho que eu sou caprichoso. Aí eu fui lá, tipo, totalmente sou caprichoso. Alguma outra hora eu vou falar sobre isso. E essa foi, tipo, minha terceira viagem pro norte. E sempre é muito encantador pra mim lá, mas essa foi, tipo... Já faz muito tempo, desde a eleição de 2018, que eu sempre fiquei, tipo assim, eu amo ser brasileira, eu amo Brasil, eu amo brasilidade, eu amo música brasileira, eu amo futebol, eu amo carnaval, eu amo nossa gente acolhedora, eu amo xodó, cafuné, chamego, Brasil. E desde a eleição eu fiquei tipo assim, pera aí, mais de 50% da população deste país que eu tenho como
formador central da minha identidade, é meio esquisita. Tipo assim, gente, eu não sei se eu me identifico mais com essas pessoas, não. E, ao mesmo tempo, eu fui sentindo uma grande pasteurização das coisas que eu sempre gostei e me eram fundamentais. Como, por exemplo, a renovação da música popular brasileira, que, no geral, não é uma renovação, é um monte de gente tentando reimitar a Tropicália. O carnaval de rua, que sempre foi uma coisa muito cara pra mim. Sei lá, hoje em dia, sinceramente, tem 2 carnavais que eu não me divirto verdadeiramente, porque virou uma performance, tudo acaba virando um produto, uma performance, uma coisa que eu não sinto mais como genuína. Até por isso eu me aproximei mais do carnaval de Sapucaí, comecei a ir mais em escola e tal. Mas quando eu cheguei lá em Parintins, eu fiquei desbaratinada, assim. Porque é a cultura popular, o melhor que se pode existir de cultura popular. É um festival que mais da metade dos ingressos é de graça pra quem ama aquilo. Sei lá, eu não sei nem explicar. É uma ilha no meio do Rio Amazonas que tem uns artesãos que fazem umas coisas. Eu sei que não é muito decolonial da minha parte, mas quando eu fui na Broadway e assisti o Moulin Rouge, eu fiquei tipo... Cara, eu fiquei perplexa. Eu fiquei tipo, cara, eu não acredito que o ser humano conseguiu criar isso e se expressar artisticamente dessa maneira. Porque os cenários são lindos, as atuações, as músicas. E aí, quando eu cheguei lá em Parintins, e eu vi a grandiosidade que é, e os artesãos são, tipo, nascidos lá, sabe? Eu fiquei, cara, como que essas pessoas aprenderam a fazer isso? Que é a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Eu fiquei, isso aqui agora é a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida. E aí mudar esse conceito do que é a coisa mais bela pra mim acabou mudando outras coisas também. E... sei lá, ver ali exaltação dos povos originários, dos negros, tipo assim, de uma maneira muito verdadeira, muito local, muita coisa, assim, me deixou muito encantada. E aí, em título de comparação, também acabou deixando as outras coisas mais falsas ainda. E sei lá, eu ainda tô estabelecendo essa narrativa na minha cabeça. Às vezes eu tento muito tirar o filtro do Twitter em como eu vivo minha vida. Porque tem algumas opiniões ou coisas chatas que eu aprendi lá que eu sei que elas não são senso comum e eu acabo achando que são. Tipo isso, ai meu Deus, a turista sudestina que volta deslumbrada. Não acho que passa muito por aí. Passa por uma coisa que me foi um grande atravessamento e que tá dando reflexos em tudo como eu vivo minha vida. E aí, como eu tava dizendo, tipo, 20 minutos atrás, eu era dessa escola que eu não achava que eu não tinha nada e tal, que eu não tinha cultura. Aí veio o junho de 2013, eu comecei a cachear meu cabelo, que eu alisava, não sei o quê. E eu tinha uma amiga negra que começou a me levar em festas de MPB, porque ela era fã de Los Hermanos. E a gente ia nessas festas, Gafieira Elite, e aí eu pirei, assim, porque lá todo mundo sabia as músicas que eu ouvia em casa, que era Caetano, que era Gil, que era Bethânia. Eu nunca tinha ouvido essas músicas. Tipo, hoje em dia é muito normal, né? Todo mundo ama MPB. Mas nessa época, tipo assim, 2013, 2014, não era tão comum, era uma coisa extremamente nichada ali, era música de velho. E eu ficava, cara, como assim? Eu tenho personalidade. Eu aprendi, sim, alguma coisa na minha casa com a minha mãe que não lê nem o rótulo do ketchup. Eu era considerada bonita. Os caras chegavam em mim, que era uma coisa que, tipo, não acontecia nas festas de rock ou outras coisas. E aí eu via todo mundo igual a mim, todo mundo com cabelo cacheado, com black, com trança. E eu ficava, meu Deus, tipo, existe esse lugar. E eu fui muito feliz lá. E foi então que, tipo, eu sempre tinha me achado feia, sempre tinha sofrido bullying. Comecei a me achar bonita. Foi ali que eu me encontrei. Eu me agarrei muito a essas músicas, a esses cantores, porque, tipo, eles me trouxeram uma coisa que eu não sabia nem que eu ia poder ter algum dia na vida. Sabe? Meu orgulho de ser quem eu mesmo, meu orgulho de onde eu vim,
veio daí. Então, assim, foda-se. Sou muito fã deles por conta disso. E aí eu fui no show do Caetano da Bethânia esse final de semana. É assim, para opiniões extremamente pessoais à parte, não achei um show bom. É um show extremamente mecânico, não gostei dos arranjos, achei um show caído. Mas, para além disso, eu não me conectei mais com aquilo ali. Separava, sim, o artista da obra com o Caetano há muito tempo. Mas, para além disso, eu fiquei pensando, assim, lembrando da governanta da Paula Lavigne processando eles, a empregada de Gal, que Deus a tenha. Aí as coisas, assim, hoje em dia, quando você frequenta muitos círculos no Rio de Janeiro, você fica sabendo muita coisa, né? Tipo assim, as coisas sobre a família Gil, as coisas sobre a família Veloso, você fica meio... Porque, e além disso, eu senti meio... Eu olhei em volta, eu vi muita gente jovem, já outros adultos. Era um ingresso de show que custava R$500, então assim, quem que tava ali naquela plateia? E eu... Sei lá, eu senti que eu não queria estar ali. Eu senti, tipo... Eu não me conecto mais com essas pessoas que estão aí nesse palco. Eles já foram, tipo, extremamente relevantes pra mim. E admiro, e respeito, e acho que são os últimos shows que eles vão fazer na vida. E é preciso estar lá pelo simbolismo que eles têm pra mim. Mas eu acho que eu tirei desse lugar de... Isso representa o que eu sou. Pra isso representa o que eu fui. E eu estou muito ansiosa para saber o que vai representar o que eu serei. E eu acho que agora, no meu retorno de Saturno, no meu novo ascendente de Leão, nessa nova busca, eu vou estar sempre em busca disso. Em busca de quem eu quero ser. Porque quem eu quero ser mudou. E eu quero ser uma pessoa que se importa mais com a família. Eu quero ser uma pessoa que fala sobre coisas que há muito tempo eu não tinha mais coragem de falar. Eu quero ter coragem e eu quero ouvir, sentir, ler e ver coisas que tragam esse novo sentido pra mim. Dito isto, se você é um jovem procurando uma coisa nova, sempre vai existir. Às vezes, sua mãe procurando ketchup picante pode acabar trazendo molho 3 em 1 da Hellmann's, e que é até bem gostoso, e o fato dela não ler coisas pode até se traduzir numa coisa maneira. E talvez não seja bom tecer críticas honestas sobre 2 idosos cantores de maneira pública no seu Twitter, e seja melhor deixar isso reservado ao espaço do podcast que só vai ouvir quem você quer que ouça. Até a próxima. E desculpa o sumiço, viu, gente?